semestre passado. Que a minha flecha elástica inicial é o FI, que é aquele coeficiente tabelado, a carga em serviço, o vão, a quarta, módulo acidade secante do concreto, e o H da laje na espessura da placa, que é o cubo. Muito bem. Vamos calcular primeiro aqui para a laje 1, para a laje de 5 metros. No caso da laje de 5 metros, como a laje é quadrada, se você pegar a apostila, o FI para uma laje quadrada tipo A, ele é 0,048. Só pegar a apostila de concreto e voltar naquela matéria de laje, né? Tem a tabelinha lá. Você vai ver que o FI para esse tipo de laje, cuja relação B sobre A é igual a 1, e para a laje simplesmente apoiada, que é a laje tipo A, o FI ele vale 0,048. A minha carga em serviço é simplesmente o peso de concreto. Então, vai ser 0,10, que é a espessura da laje, vezes 25, que é a densidade, né, a massa específica de concreto, 2,5 quilonewtons por metro quadrado. Essa é a carga da laje. Estamos calculando a flecha. Tem que converter, né? Que a carga está em metros. Eu vou calcular a flecha em centímetros. Então, para fazer a conversão aí, basta multiplicar por 10 a menos 4, para a carga ficar em quilonewton por centímetro quadrado. O vão da laje é 500 centímetros, 5 metros, né? 500 centímetros. O módulo acidade por concreto de 25 MPa secante é 23,80 quilonewtons por centímetro quadrado. Aí tem que recordar também lá do custo de concreto 1, né? O módulo acidade secante é 0,85, 5.600, raiz de FCK. Então, vai dar aí aproximadamente 23,80 kN por centímetro quadrado. E a altura da laje é 10 centímetros. Então, todas as informações nós temos, né? Só fazer a continha. Eu encontrei uma flecha elástica inicial de 0,31 centímetros. Então, em teoria, essa placa de concreto com 5 metros por 5 metros, totalmente apoiada, né? Simplesmente apoiada, quando eu tirar o escoramento dela, ela vai descer aí 3 milímetros, né? 3 milímetros. Praticamente nada, né? 0,31 centímetros. Vou fazer a conta para a laje de 10 metros. O que é que muda na laje de 10 metros? O vão, né? Todos os demais dados é o mesmo, que a laje é quadrada, então o FI é 0,48. A laje tem 10 centímetros de espessura, então a carga é 2,5 vezes 10 a menos 4. O módulo acidado do concreto é o mesmo, a espessura da laje é a mesma, o que muda é o A aqui, ó. O vão, né? Passa de 5 metros para 10 metros, que em centímetro é 1.000 centímetros. Então, só isso que muda. Faça a conta, encontro 5,04 centímetros. Então, na primeira laje, eu encontrei uma flecha de 0,31 centímetros, ou 3 milímetros, e na segunda laje eu encontrei uma flecha de 5,04 centímetros, ou 50 milímetros. Olha que interessante, né? Se eu dividir a flecha da laje 2 pela flecha da laje 1, eu vou encontrar aqui uma razão de 16 vezes, né? Ou seja, a flecha da laje 2 é 16 vezes maior do que a flecha da laje 1. Olha que interessante, eu dobrei o vão, mas, em compensação, a flecha aumentou 16 vezes. Ou seja, exponencial, né? Esse é o maior problema de lajes maciças. Muito grandes. Às vezes você consegue resolver o problema com armadura, consegue resolver com engastamentos, tudo. O problema todo é a deformação. Que para você resolver a deformação, você precisa de muita rigidez da flexão. E vamos voltar aqui na equação, para a gente entender. Ó. Observe que essa laje sendo quadrada, esses dois fatores aqui eu não consigo mexer nele. Ó. O FI e o A eu não consigo mexer. Porque é uma questão de arquitetura, né? É arquitetônico.
A laje ela é quadrada por questões arquitetônicas, e o vão é de 10 metros, não posso mexer no vão. O módulo da cidade, eu posso mexer no módulo da cidade? Posso. Posso aumentar a rigidez da laje, aumentando aí a classe, né, do concreto, a característica, né, a resistência característica do concreto, passar para 30, 40, 50 MPa. É uma opção válida para esse tipo de situação? Vai depender muito do caso. Normalmente não é um bom negócio, né, porque se aumenta o custo muito, e o retorno que você tem na flexão é pequeno. Professor, Oi. a proteção nesse caso resolveria? Como é que é? O concreto protendido, nesse caso, resolveria alguma coisa? Não, concreto protegido, sim, com certeza. Né? Concreto protegido é uma solução bem boa para esse caso. Mas não é o caso nosso aqui, né? O nosso caso aqui é concreto armado. Nós temos que resolver com concreto armado, né? Mas o concreto protegido é uma solução boa. Vou voltar aqui para o armado. Mexer no concreto, então, gente, nunca é um bom negócio. Quer dizer, não é que nunca é um bom negócio. Às vezes não é um bom negócio. Aumentar a resistência de concreto é muito com pilar. Né? Vou trabalhar com pilar muito carregado, tal, tudo bem. Mas elementos submetidos à flexão, aumentar muito a rigidez de concreto não ajuda muito, não. Acaba se jogando muito dinheiro fora e outras soluções são mais baratas. Então, o concreto aí não é um bom negócio. Eu tenho que mexer aqui, né, ó, na altura. Porque observe que mexendo na altura, ela é elevada ao cubo, eu ganho bastante rigidez da flexão. Quanto maior for esse número de baixo aqui, menor vai ser a flecha aqui. Ó. Só que eu tenho um problema, né? Se eu aumento a altura, vai refletir no aumento de peso. Uma laje de 10 centímetros pesa 2,5. Uma laje de 15 centímetros já pesa muito mais. Então, o problema todo é esse. Aumentar a altura é um bom negócio, porém, o aumento de peso não é um bom negócio. O concreto é muito pesado, influencia demais no resultado da obra como um todo, né? Fundação, pilares, vigas, tudo. Então, aumentar a espessura da laje, às vezes, não é um bom negócio. Tem que dar uma solução para o problema. Eu tenho que aumentar a seção da laje, mas eu preciso tirar peso de concreto. O que as pessoas fizeram? Aumentaram a seção da laje, retiraram o concreto e, no lugar do concreto, colocaram um outro material mais leve do que o concreto. Então, você ganhou altura e não necessariamente ganhou peso com isso. Eu criei aqui uma situação de nervuras. Né? Eu coloquei nervuras na minha placa para aumentar a rigidez da flexão, porque a rigidez da flexão está diretamente ligada à altura da nervura, né? À altura da laje. E tirei peso de concreto e coloquei no lugar do concreto um material que é conhecido como enchimento, que é um material totalmente inerte na estrutura, ou seja, ele não tem função nenhuma a não ser de tampar buraco. Então, dessa forma foi criada a chamada laje nervurada. Existem diversos tipos de laje nervurada no mercado, com vários tipos de enchimentos. Tem laje nervurada com enchimento de isopor, né, que é o EPS, cerâmica. Você tem cubas, né, plásticas também, que você pode fazer o enchimento com... Você põe a cuba de plástico lá, faz a lata, depois você tira. É um material que não interfere na estrutura, ele só tampando o buraco, eu posso tirar. Até que a laje pré-rodada, se você for lá, você pode tirar o isopor depois, tirar o tijolo depois, se você quiser, né? O bloco, não tem problema nenhum. A função desse material ali é simplesmente tirar o concreto e colocar uma coisa mais leve que o concreto no lugar. Tem laje nervurada de PET, de garrafa PET, tem laje nervurada de madeira. Né? Já vi laje nervurada, inclusive casas de luxo, feita com madeira. O cara tira... ele põe o concreto e faz as nervuras com peças de madeira, de pinos, né?
ficou até bonito, invernizado depois, ficou um negócio bacana. Ganhou rigidez, conseguiu romper vãos grandes. E no lugar do concreto, que pesa dos 2.500 quilos por metro cúbico, o cara colocou lá um Pinus, que pesa o quê? 600, 500 e poucos quilos por metro cúbico. Então, assim, é um excelente negócio. É claro que, né, que não é o mais comum, é uma coisa muito mais de arquitetura do que estrutural, mas eu já vi e é possível. Ok? Então, qualquer tipo de enchimento pode ser colocado. Aqui é um exemplo da laje nervurada feita com bacias, né, com essas cubas aqui, ó, que é a laje nervurada bidirecional, que a gente vai estudar aqui. É essa laje que nós vamos estudar, a laje bidirecional. Você tem também, aqui é um modelo dela já acabado, né, depois de concretado, retirar as cubas, ficam os buracos lá e as nervuras. Então, muito comum aí em grandes obras, né? Obras de estacionamentos, de estruturas comerciais, shoppings. Então, é muito comum você enxergar esse tipo de laje aí. Inclusive, lá na faculdade, né, no Promove, né, no prédio do Promove, lá tem essa laje aí. Né? Se você for lá naquele auditório do Promove, lá, você vai ver que a laje do auditório é uma laje nervurada. Muito parecida com essa do desenho. Outro tipo de laje nervurada, que talvez é uma das mais comuns, né, é a laje nervurada, a famosa laje treliçada. Né? A laje treliçada é um tipo de laje nervurada unidirecional. Né? Essa aqui é uma laje bidirecional, ela é armada em duas direções, e essa aqui é unidirecional, que é armada somente na direção das nervuras, né? da vigota aqui. Ó. Aqui tem enchimento de cerâmica, que era muito utilizado aí até o início do final do século XX, vamos dizer assim. Né? Se usou muito enchimento de cerâmica, e aqui já é o enchimento de EPS, que acabou substituindo cerâmica aí, e é produzido hoje em larga escala, a partir do início do século XXI. Ok? Então, tem outros tipos de laje nervurada? Tem vários tipos de laje nervurada. Né? Tecnicamente, qualquer laje que você retira o concreto e põe um outro elemento no lugar, mais leve que o concreto, e ali você cria nervuras, né? É um tipo de laje nervurada. Né? Então, tem muitos aí, tem muitas lajes aí. Ela pode dar o nome que for, mas no fundo, na essência, ela é uma laje nervurada. Até a laje alveolar, se a gente for analisar na essência dela, né, a laje alveolar é aquela laje que parece que é cheia de buraco. Né? Normalmente ela é feita na fábrica, né, uma laje pré-moldada. Ela tem uns furos, parece que tem uns tubos, né? É uma placa de concreto com furos assim, em forma de tubo. Se for olhar a laje alveolar, na essência dela, ela é um tipo de laje nervurada, porque a flexão é resistida por nervuras também, né, ali na periferia do furo, né, onde tem aqueles tubos lá da laje alveolar. Então, tecnicamente, a laje alveolar é uma coisa muito difundida no mercado, e posso dizer, né, que, principalmente no Brasil, outros países do mundo eu não conheço muito, mas no Brasil eu posso dizer que 99 em cada 100 lajes são lajes nervuradas no Brasil. Porque se você for analisar, 99 em cada 100 lajes é esse tipo de laje aqui, né? É a laje treliçada, que é um tipo de laje nervurada. Onde é que você vai encontrar a laje maciça, por exemplo? Você vai encontrar a laje maciça mais em edificações de luxo, em residências de maior poder aquisitivo, que é um percentual muito pequeno da população brasileira. Ou até em prédios também, você encontra também, mas é prédio também mais de luxo. Né? Normalmente, os prédios mais populares são feitos com lajes nervuradas também. Ok? Bom, nós não vamos estudar aqui essa laje aqui. Ó. Por que a gente não vai estudar essa laje aqui? Porque a gente não produz esse tipo de laje em loco, né? Essa laje, ela é produzida na fábrica. Então, ela é um elemento pré-moldado. Né? As vigotas, as treliças, tá? Elas são pré-moldadas em uma fábrica. Aí vai para a obra e lá ela é feita a capa, né? Só preenche a capa ali na obra ali. Então, a gente não dimensiona esse tipo de laje em projeto estrutural. A não ser um caso muito específico, mas em condições normais,
vai fazer um projeto estrutural e vai colocar lajes pré-moldadas, igual essa aqui, ó, o que você vai fazer é especificar a laje. Você vai colocar lá no seu projeto. Laje unidirecional, treliçada, para carga de tanto, tal, tal. Você vai escrever isso lá. O cara que for construir, o construtor, vai mandar isso para a fábrica e vai comprar essa laje lá com os requisitos da fábrica. Né, que, como é um elemento pré-moldado, inclusive segue até outra norma, que é a norma de pré-moldado, né, que define aí alguns parâmetros que a gente não usa no concreto moldado em loco. Então, e cada fábrica também tem a sua forma de calcular, tem fábrica que leva em consideração a treliça, tem fábrica que não leva, tem fábrica que não pode pôr negativo, tem fábrica que a laje ela é protendida. Então, assim, então, são várias formas de se fazer esse tipo de laje aí, mas é uma situação de fábrica. Se você for um dia trabalhar numa fábrica de pré-moldado, aí lá vai ter um software, alguma coisa que você vai dimensionar a laje deles lá. Para fins de projeto, formei, fazer um projeto. Não vai fazer projeto de laje nervurada unidirecional. Você vai especificar. Sempre. Você vai, não inventa de fazer o projeto, não, porque você vai agarrar. Porque se você for fazer o projeto, quando você mandar para a fábrica, provavelmente o cara vai te questionar. Não, aqui não faz nem assim, não. Aqui o modelo é desse tipo, aqui é tal, aqui é tal. Vai dar zero. Ok? Mas eu quero fazer a forma lá na minha fábrica. Eu mesmo fazia a laje na fábrica. Tudo bem, se quer fazer a forma, fazer a laje na sua obra, aí você pode fazer, aí você tem que ver como é que calcula. Né? Não é difícil, não. O modelo de cálculo é mais ou menos o mesmo modelo que a gente vai usar na laje, nessa laje aqui, né? Que é a laje bidirecional. Não tem dificuldade, não. Mas, como o nosso tempo aqui é curto, temos muita informação para passar, vou passar para vocês o cálculo da laje bidirecional, que é a laje armada em duas direções, né? Que é aquela que você pode fazer com cubas, inclusive aqui em Belo Horizonte é o mais comum, né? Que a gente tem aqui empresas muito fortes nessa área de cuba, né? de laje nervurada, e pode fazer também com EPS, né? Em São Paulo você costuma ver mais com EPS do que aqui em Belo Horizonte, né? A função do EPS é a mesma da cuba, né? A mesma coisa, né? Criar ali a nervura para você poder fazer o enchimento. Ok? A gente vai estudar essa laje aqui. Bom, essa laje, né, que é a laje bidirecional, e eu esqueci de bater o ponto. Meu Deus do céu. Acabei de lembrar. Deixa eu bater meu ponto aqui, gente. Só um minutinho. E agora tem que bater o ponto na hora da aula. E eu sabia que eu ia esquecer. E eu pensei o dia inteiro, não posso esquecer de bater o ponto. Aí, quando chega na hora da aula, eu fico aqui conversando fiado e esqueço de bater o ponto. Vou bater o ponto com atraso de novo. Eles vão descontar no meu salário, obviamente, né? Mas não tem problema, não, né? Pode descontar. Olha lá, vou bater o ponto. Ó. Registrei o ponto. Ponto registrado. 19h54, com meia hora de atraso. Muito bacana. Legal. Vai sofrendo, Raimundo. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, a laje armada em duas direções, que é aquela que a gente realmente calcula e manda para a obra, né? Faz o projeto, ela pode ser com inércias iguais e pode ser com inércias diferentes. O que é isso, né? A laje com inércias iguais, ela vai usar uma forma quadradinha, né? Em que um lado é igual ao outro. A laje com inércia diferente, a forma já é diferente, né? Eu tenho um lado bem maior do que o outro. Se a gente voltar aqui no slide, olha lá. Isso aqui, a forma é bem quadradinha. E aqui, a forma não é quadrada, ela é um modelo mais... É um retângulo aí, com lados diferentes. A forma de calcular uma ou outra é bem diferente. Né? Essa aqui, por exemplo, né, que é a laje com inércias iguais, a gente pode utilizar a mesma tabela de lajes que a gente estudou lá em concreto 1. A mesma tabela de lajes que a gente estudou em concreto 1. Já essa aqui, ó, não pode, a gente não consegue usar aquela tabela. Tem que usar um outro modelo de cálculo. Aí pode ser um software qualquer, ou pode ser um modelo de grelhas, né? Que o pessoal usa aí em cursos mais didáticos, né? Em cursos
Vai fazer um curso de laje nervurada. Você vai aprender lá a calcular a laje bidirecional através do método de Grilhas. No método de Grilhas, você vai calcular uma carga para um lado, uma carga para o outro, a gente chama de quinhão de carga, né? Um quinhão de carga para um lado, um quinhão de carga para o outro, e vai resolver a laje. A gente não vai estudar aqui também a laje com inércias diferentes. Um motivo muito simples, né? Praticamente não é utilizado. É muito difícil você encontrar um projeto na prática feito com laje nervurada com inércias diferentes, né? Então, isso é uma coisa muito específica. O que você encontra, na verdade, é formas seriam o recorte, né? Ali no finalzinho, né? Onde é que está chegando na viga ali, você vai encontrar uma forma ou outra que não é quadrada para poder fazer esse recorte, fazer esse ajuste ali na arquitetura. Isso você vai encontrar, mas não quer dizer que essa laje é com inércia diferente, né? Porque a grande maioria da laje, mais de 90 e tantos por cento dela, vai ser com a placa, com a forma, né? Quadradinha. Só no cantinho lá que eu vou ter uma forma, fazer o acabamento final ali diferente, então você acaba calculando a laje como um todo com inércias iguais. Então não é muito comum, né? Confesso que eu não vi ainda lajes com essa forma aí, com inércias diferentes. É uma coisa muito, muito particular. Então, grande maioria, imensa, esmagadora, é feita com essa forma aqui, ó, que são as inércias iguais, em que a minha laje ela é com a forma toda quadradinha, né? Você pode ver, você pode rodar aí Belo Horizonte afora aí, onde é que você mora, você vai ver que 99,9% das lajes nervoradas são feitas com formas quadradas, ok? E como já disse, a grande vantagem para nós calculistas, né, desse tipo de forma quadrada, é que você pode trabalhar com a tabela de lajes, né? Nós vamos calcular a laje nervosa como se fosse uma laje maciça. Como se ela fosse uma laje maciça. E, é claro, né, fazer os devidos ajustes em função dela ser nervurada, né? Mas o cálculo é como se fosse uma laje maciça. Então, para quem fez concreto 1, né, não vai ter muita novidade, não, né? No caso aí desse cálculo, não. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui algumas recomendações da NBR 6118 com relação a lajes nervuradas. A primeira recomendação é essa aqui, ó. A espessura da mesa não pode... Aqui, ó. Ela tem que ser... Mesa é essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, né? Aquela capa de cima da laje ali, ó. Então, se não houver tubulação embutida nessa mesa, a espessura dela tem que ser maior que 1/15 da distância entre eixos. Qual que é a distância entre eixos? Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Então, eu pego a minha distância entre eixos, divido por 15. Esse valor é o meu limite da espessura da mesa aqui, ó. Com um valor absoluto mínimo de 4 centímetros. Então, aqui cabe até um parêntese, né? Não existe na norma brasileira capa de laje nervurada com menos de 4 centímetros. E quando eu falo laje nervurada, eu falo qualquer laje, né? Inclusive a laje unidirecional, que é a laje pré-moldada que o pessoal compra aí. Então, não tem essa. Não é laje de cobertura, eu posso pôr ali 3 centímetros de concreto só. Não, não pode pôr 3 centímetros de concreto, não. Porque para esse tipo de laje, a capa mínima é 4 centímetros. É o que recomenda a NBR 6118 de 2014. Estou falando isso porque eu já vi, né? Já vi laje pré-moldada, laje de isopor, né? De cerâmica mesmo, com capa aí com menos de 4 centímetros. Inclusive com tubulação embutida, né? A laje é tão fina que você passa o pé, assim, você vê a mangueira de passando assim. Né? Você chega a ver a mangueira na laje. Então, isso é uma não conformidade em relação à norma brasileira. Tem que ter no mínimo 4 centímetros. E tem um detalhe, né? Se tiver a tubulação embutida, aqui, ó, é 4 centímetros mais o diâmetro da tubulação. Então,
você pegar aqui, ó, cadê o desenho aqui, ó? Olha lá, ó. Se tiver tubulação embutida, ó, vai ser 4 centímetros mais o diâmetro da tubulação. Ah, vou passar ali tubulação de rede elétrica, né? Eletroduto com 19 milímetros. Então, a minha capa tem que ser no mínimo 6 centímetros. É uma ideia boa, né? Que eu fazia quando eu mexia com obra, quando eu era vivo, eu passava a mangueira por cima da laje, batia a laje primeiro. Laje pré-moldada, né? Não é a laje que a gente vai estudar aqui, não. Laje normal, essa laje pré-moldada comum aí, unidirecional. Eu batia a laje primeiro, bonitinho, tal. Depois eu passava, eu pegava aquela caixinha com fundo móvel duplo, que chama, né? A caixinha de luz que tem um fundo mais alto, e passava a tubulação elétrica no contrapeso. Aí fazia um contrapeso, né? A minha laje ficava com a espessura limpa, sem tubulação nenhuma, e passava o eletroduto aqui em cima, né? No contrapiso. Então, gastava menos com concreto, eu ia ter que fazer o contrapiso mesmo, já aproveitava ali, já passava a tubulação elétrica ali, naquele contrapiso. O que eu fazia, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas olha para ver, então, esse é um limite que tem que ser atendido. Você não pode fazer lajes aí com espessuras menores que essa aí, que a gente chama de HF aqui, né? Que é a espessura da mesa. Que eu mostrei aqui que mesmo para lajes pré-moldadas, trilhadas, esse critério tem que ser atendido. Bom, outro critério importante é esse aí, ó. A espessura das nervuras não deve ser inferior a 5 centímetros. A espessura da nervura é a espessura disso aqui, ó. Esse BW aqui, ó. Nervuras com espessuras menores que 8 centímetros não devem conter armadura de compressão. Bom, aí a gente tem que recordar um pouquinho lá do curso de concreto 1, né? O que é armadura de compressão? É aquela armadura que vai dar ductilidade à laje. Você tem ali o K acima do K limite, você é obrigado a colocar armadura de compressão para poder subir a linha neutra e aumentar a dutilidade da seção. Então, o que ele fala aqui na norma? Se a minha nervura tiver menos que 8 centímetros, minha espessura aqui, ó, menos que 8, ou a espessura média, por exemplo, no caso da forma, essa forma aqui é a forma de plástico, né? Aí eu não posso pôr armadura de compressão. Para falar a verdade, né, a gente não vai usar armadura de compressão em laje em situação nenhuma, né? Só se a laje for laje protendida, momento negativo, esse tipo de coisa. Mas aqui no nosso curso concreto, a gente não vai usar isso, não. Isso não vai usar na prática também, não. Você não vai trabalhar com laje aí, com armadura de compressão, não, porque ela acaba ficando muito carregada para falar a verdade, não costuma nem passar na flecha, né? Nem passar na flecha. A gente vai ver aqui, né, que laje nervurada, um dos maiores problemas da laje nervurada é a flecha, porque normalmente o vão é muito grande, né? Não vou fazer uma laje nervurada para vão de 3 metros, 4 metros. Bom, é para 12, 15, é vão grande. Então, o problema maior é a flecha. Então, se eu carrego essa laje demais, no momento positivo, a ponto de ter que colocar armadura de compressão, pode ter certeza que ela não vai passar na flecha. Então, é uma situação muito pouco provável de acontecer. E outra coisa também, eu não vou trabalhar com espessura de 5 centímetros de nervura também não, né? 5 centímetros de nervura aí é uma espessura muito pequena, principalmente para laje bidirecional. Né? Laje bidirecional aí eu trabalho com espessuras de nervuras maiores do que 5 centímetros. Aí. Tá ok? Então, a gente atende muito bem esse requisito aí, sem muito problema. Então, aqui eu coloquei, BW tem que ser maior que 5 centímetros. Muito bem. Eu estou falando da armadura de compressão, já falei antes de mostrar o slide. Né? O problema de slide é que você fala, depois você vai rodar, você vê que tem outras coisas para mostrar. Bom, vamos lá. Outra recomendação da norma importante aí, ó. A verificação da flexão na mesa. Ixi, não entendi isso aí não. Observe ó, que eu tenho essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, ó, que é a minha capa, né? Aqui, a capa da laje aqui. Ó. Essa capa aqui é conhecida como mesa. Ora, eu vou ter que colocar ferro nessa capa? Eu vou ter que armar essa capa dessa laje? Igual eu armo uma laje convencional?
Olha o que aqui fala a norma. Ó. Se a espessura for menor que 65 centímetros, a distância entre eixos for menor que 65 centímetros, não há necessidade de fazer a verificação de flexão. Ou seja, em teoria, eu nem preciso colocar ferro. O que as pessoas colocam, né, e é uma boa prática de engenharia, é uma tela, né? Passa uma tela aí para poder melhorar a distribuição de carga e também diminuir a fissuração do painel. Né? Uma laje muito grande, se é concreto aquilo ali, vai fissurar demais por retração hidráulica, e você põe ali uma tela, essa tela vai diminuir a fissuração da laje. Ok? Mas, em teoria, você não precisaria colocar ferro nenhum. Nenhum. E é interessante isso aqui, porque a laje pré-moldada, que é a laje que a gente mais tem no mercado aí, né? Que essa laje treliçada, a distância entre eixos de nervura sempre é menor do que 65. Sempre menor, é 30 e poucos, 37, 38, depende do tamanho do isopor ali, do tamanho do bloco, né, do cerâmico. É sempre menor que 65 centímetros. E muita gente coloca ferro ali, enche de ferro lá em cima, achando que tem que colocar ferro ali. Não precisa colocar. Né? A laje pré-moldada, a armadura que vai trabalhar de fato é a armadura da Vigota, que já foi feita na fábrica e você manda para lá e vai trabalhar. Aí você vai colocar um ferro em cima ali, como eu disse, é uma armadura de distribuição. Né? 0,9 centímetro quadrado aí por metro é mais do que o suficiente. Então, uma telazinha aí é mais do que o suficiente para resolver o problema. Então, não precisa ir colocar ferro, igual você coloca em laje comum. Não. Mas se é o caso, a nervura é menor do que 65. Ó. Se ela estiver entre 65 e 110, eu já tenho que fazer a verificação da flexão na mesa. O que não quer dizer que eu vou precisar colocar ferro. Eu tenho que verificar. Tenho que ir lá e verificar qual que vai ser o momento fletor nessa mesinha aqui. Com base nesse momento fletor, eu verifico se a tensão na fibra mais tracionada vai atingir o limite do FCTK inferior, né? Aí tem que recordar lá do curso de concreto 1. O FCTK inferior é aquela tensão que produz a primeira fissura. É aquela tensão que, em tese, né? Em tese, produz a primeira fissura e muda o concreto de estágio, né? Do estágio 1 para o estágio 2. Antes da fissuração para depois da fissuração. Então, eu vou lá e calculo esse momento. Com base no momento que eu calculo ali, eu verifico. Se o momento é maior do que o momento de fissuração da placa, se ele for maior do que o momento de fissuração, então eu vou ter que colocar ferro. Então, eu tenho que calcular uma armadura e colocar lá. Ah, não, ele é menor. Ele é menor que o momento de fissuração da placa. Em serviço, a placa não vai atingir as tensões de fissuração se for ferro nenhum. Né? Então, e também é muito comum não precisar colocar ferro, mesmo com nervuras entre 65 e 110. Né? Normalmente também não precisa colocar ferro. A gente coloca também por distribuição. Pode fazer a continha, você vai ver que não vai passar. Ao contrário, né? Você vai ver que vai passar com folga. Ok? E tem o caso em que a minha nervura, né? Que eu deixei o desenho mostrando que tem que colocar ferro. Né? Tem o caso em que a minha nervura é maior do que 110 centímetros. Ora, neste caso, em que a minha nervura é maior que 110, eu tenho que dimensionar a laje como laje apoiada em uma grelha de vigas. Então, quer dizer, acima de 1,10 m de nervuras, eu já não posso mais trabalhar com a placa funcionando toda junta, né? Como um sistema todo, como se fosse uma laje maciça. Não posso mais. Eu tenho que trabalhar cada lajotazinha, né? Cada região de nervura, como se cada pedacinho desse aqui, ó, fosse uma laje apoiada em 4 vigas. Aqui eu tenho uma apoiada em 4 vigas, tenho outra apoiada em 4 vigas, assim por diante. E o cálculo tem que ser feito por teoria de grelhas. É um cálculo mais complexo, né? Tem que ser feito aí, de preferência com programa de elementos finitos. Então, sinceramente, eu não aconselho mexer com isso, não. Você vai ver que no mercado você não vai encontrar cubas com valores maiores do que esse aqui, não. Pode até ter, mas é muito pouco utilizado. A grande maioria
999 em cada 1.000, está aqui, ó, dentro desse limite aqui. Que é a situação que a gente vai estudar aqui, né? A gente não vai estudar aqui lajes com espessura de nervura maior que 1,10 m, não. Vamos trabalhar desse limite aqui. Esse limite aqui é o limite de projeto em condições normais, aí, é o que se encontra no mercado. Vai pegar lá, entra no site lá da ATEX, por exemplo, pega lá o manual da ATEX, você vai ver que não vai achar bacia lá com mais de 1,10 m. Limite aí, 900, até 1 metro, 1,05 m, 1,10 m no máximo. Ok? Muito bem. Outra recomendação importante da norma é a questão da verificação aos detalhamentos. E aqui é importante a gente lembrar, porque lá no curso de concreto 1, quando nós estudamos a laje, a gente não estudou o cisalhamento de laje. Ah, por quê, Ronilson? Porque laje maciça não tem cisalhamento? Tem. Em teoria, né, você tinha que fazer a verificação do cisalhamento lá nos apoios. E a gente não fez em momento algum no curso de concreto 1. Por que eu não fiz lá no curso de concreto 1? Porque a probabilidade de você ter problema de cisalhamento em lajes convencionais maciças, ela é muito pequena. Você tem que ter uma laje muito grande, submetida a um carregamento muito grande, para aí sim você ter um problema aí de cisalhamento nos apoios. As lajes convencionais que a gente tem maciças, aquelas que a gente estudou, né, no curso do semestre passado, eu ia fazer a conta por fazer, mas todas elas passam com muita folga. Por isso que a gente não preocupou com isso lá no curso de concreto 1. Porém, aqui no curso de concreto 2, que a gente vai trabalhar com a laje nervorada, e aqui sim os vãos são grandes, né? A área de concreto nas nervuras é pequena, então eu vou ter uma reação de apoio muito grande. Essa reação de apoio pode causar o cisalhamento, aí, a ruptura da laje por cisalhamento. E a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Qualquer estrutura de concreto fletida, o primeiro modo de ruptura dela tem que ser por flexão. Ela tem que romper, se ela tiver que romper, ela tem que romper por escoamento da armadura de flexão. Foi isso que a gente viu no curso de concreto 1, no semestre passado. Porque a ruptura por flexão, ela é uma ruptura dúctil. Ela é uma ruptura que te avisa. Porque ela é precedida de uma grande deformação. Rupturas por cisalhamento são rupturas frágeis, que ocorrem sem aviso, que ocorrem sem deformação. Simplesmente rompe e cai. Então, o primeiro modo de ruptura de uma seção de concreto fletida tem que ser por flexão, escoamento da armadura. E foi isso que a gente viu no semestre passado. Então, eu vou ter que verificar aqui o cisalhamento nos apoios da laje nervurada. O que diz a norma, né? Que diz a NBR 6118. Ela fala o seguinte, ó, que se a minha espessura entre eixos for menor que 65, eu posso fazer a verificação como laje. A gente vai ver aqui como é que faz a verificação como laje. É diferente do que nós vimos lá como viga. Se for maior que 65, eu tenho que fazer a verificação das vigotas. Tenho que fazer a verificação como viga. Mas aqui tem uma exceção. Se a minha espessura média da vigota aqui, ó, o BW, for maior que 12 centímetros, e o meu E for menor que 90, aí eu estou dizendo aqui, a grande maioria das lajes que a gente dimensiona está dentro desse padrão aí. Para esse caso aqui, eu posso fazer ainda a verificação como laje. Então, é isso que fala a norma brasileira. Né? Se a minha distância entre eixos for menor que 65, eu faço uma verificação como laje. For maior que 65, porém o BW for menor que 12 e o E for maior que 90, eu tenho que verificar como viga. Agora, se o BW for maior que 12, né, a minha
espessura média da vigota for maior que 12, e a minha forma for menor que 90 ou igual a 90 centímetros, eu posso fazer a verificação como laje, que é muito mais fácil. A verificação como laje. Não precisa nem colocar estribos, né? Que a gente vai dimensionar a laje para não colocar estribos, né, gente? Eu não vou colocar estribo numa vigota de laje nervurada, dá um trabalho danado, e é antieconômico e também muito pouco produtivo, né? Se você fizer isso e mandar para a obra, os caras vão brigar com você lá. Tá ok? Depois a gente vai ver como é que calcula, então, como laje, vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui agora. Muito bem. Então, essas são algumas recomendações que a NBR 6118 traz para a gente. Tem que seguir essas recomendações, você pegar a apostila, né? Tem essas recomendações lá na página, deixa eu ver qual página que é aqui. Laje nervurada. Que é a página 102. Tá? Na minha apostila velha é a página 102. As suas devem estar mais ou menos nessa página também. Por volta de 100, 100 e alguma coisa. Tem aí as recomendações que você tem que usar para fins de cálculo estrutural de uma laje nervurada. Ok? Deixa eu ver aqui como é que está meu chat aqui. Fabrício Barbosa, próximo aos pilares, como fica? Como assim, como fica próximo aos pilares, Fabrício? O que você quer? O que você quer dizer com isso? A forma? Não, se você, aqui tem duas situações, né, perto de pilares. Tem situação em que tem viga, você pode fazer uma laje nervurada com vigas, é uma situação. Você pode fazer uma laje nervurada com viga normal, né? Ou com viga faixa, que é o mais comum, a viga faixa em laje nervurada. Né? Aí o pilar vai estar chegando também, vai estar saindo de uma viga também, né? Que é a viga faixa. Isso é tipo de laje nervurada também, que eles chamam de laje nervurada cogumelo, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais para frente, que é aquela laje nervurada que não tem vigas, não tem viga faixa, mas na região de pilar eu faço um enchimento ali que chama capitel. E esse capitel apoia o pilar no capitel e conecta as formas aí nesse capitel. Muito comum, por sinal, você observar aí, muitas edificações são feitas assim, são feitas com capitel. Ele pode dar meia forma, aí depende muito da arquitetura, né? Da paginação da arquitetura. Né? O que acontece é que, às vezes, o arquiteto, né, a arquitetura, né, da arquitetura, ele nem sabe qual forma que vai ser utilizada. Então, assim, essa paginação da laje nervurada, o ideal, né, para a questão de produtividade, aí é o mesmo critério de piso, de alvenaria autoportante, é conhecer o tamanho da forma e fazer ali a arquitetura com base na forma. Porque se você não fizer, vai acabar acontecendo de chegar na região próximo de viga, próximo do capitel, tem que fazer emendas ali. Né? No caso do capitel, é até fácil, você acaba enchendo tudo, né? Você enche tudo ali com o próprio concreto do capitel, porque o que é o capitel? Nada mais é do que na altura da forma, você vai encher tudo de concreto. Não tem EPS, não tem forma, não tem nada. Você enche um quadradão de concreto lá e esse quadrado pode ser maior, né? Você pode pôr do tamanho que você quiser ali na hora de fazer o dimensionamento, né? Aí cada caso tem que ser analisado de acordo com a arquitetura, né? Como é que foi feita a arquitetura e qual forma que você vai usar. E o arquiteto normalmente não sabe qual forma que você vai usar. Às vezes ele nem sabe que vai usar laje nervurada. Especifica uma laje lá no projeto, uma laje com um vão de tantos metros, que pode ser laje protendida, pode ser nervurada, pode ser laje maciça comum. Ele não sabe. É a mesma decisão que é feita depois. E as dimensões estão definidas, né? Já definiu ali a arquitetura, já morreu o problema, vai passar para o calculista resolver agora. Mas é até mais fácil. Quando você tem a viga faixa, quando tem a viga ou viga faixa, você acaba tendo que usar meia forma ou fazer um outro artifício qualquer para chegar no final ali. O capital é mais fácil, o capital se enche tudo. Né? Você vai lá, enche o quadradão lá, pode ser maior, pode ser menor, vai gastar mais concreto, não tem problema nenhum. Você enche aquela bagaça ali de concreto e mete ferro,
e faz o capitel. A gente vai estudar um pouquinho sobre capitel, sobre laje lisa, que é a laje que não tem vigas. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. É muito comum, né? O uso de capitel é muito comum em edificações maiores de comerciais. Bom, dito isso, vamos ver aqui uma coisa que é interessante, ó. Cálculo das propriedades da seção. Olha, quando a gente estudou lá o custo concreto, a gente viu que para calcular, por exemplo, o peso da laje, né, o peso da laje por metro quadrado, bastava pegar a espessura da laje e multiplicar pela massa específica do concreto. Até hoje mesmo, aqui no começo da aula, eu calculei aqui uma laje, aqui, uma flecha, peguei lá 0,10 e multipliquei por 25 para achar o peso da... Não posso fazer isso aqui, né, gente? Esse cálculo dessa forma não pode ser feito com a laje nervurada, porque eu não tenho... Porque eu tenho os buracos, eu tenho os vazios aqui, ó. Então, se eu fizer essa conta com base na altura aqui, ó, eu vou errar para mais, vai ficar mais pesado do que eu imaginava. Se eu fizer com base no HF aqui, eu vou errar para menos, porque tem as nervuras. Então, estou numa sinuca, né? Preciso resolver o problema. Primeira coisa que eu vou fazer, né, para fins práticos aqui do curso nosso, que a gente vai trabalhar com cálculo manual, né? Então, para o nosso caso aqui, primeiro eu vou ajustar a forma. A minha forma ela é assim, ó, a forma de cuba, né? Ela é assim, ó. Eu vou simplesmente pegar o valor médio aqui e fazer um modelo retangular, né? Como se fosse um T. Né? Vou pegar como se fosse um T aqui, ó, e vou trabalhar com as propriedades desse T que está aqui, ó. Então, toda a conta que eu fizer vai ser com base nesse T aqui, ó, que a partir de agora vai chamar nervura. Né? Quando eu falar o termo nervura, estou me referindo a esse T que foi criado aqui na nossa laje, ó, que é o BW, e um pedacinho da laje aqui, ó, que vai até a metade aqui da cuba, né? Metade da cá já faz parte do outro T. Então, esse T é o que eu vou trabalhar com ele. Ok? Como calcular o peso próprio dessa laje? Né? O peso próprio dessa laje por metro quadrado. Muito simples, ó. Em 3D, observe que ela é assim, né? O nosso modelo aqui ajustado, ele fica assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui em planta, ó, pegar aqui em planta, e eu vou cortar no eixo aqui, ó. Tirar no eixo aqui, ó. Observe que a nossa laje, como é uma laje com inércias iguais, a distância do eixo aqui, ó, na vertical, né, é a mesma da horizontal. Então, se observar aqui, ó, que a distância aqui é a mesma dessa aqui, ó. Então, fica muito fácil, ó. Eu vou fazer uma continha que é o seguinte, eu vou calcular os volumes. Eu vou calcular um volume como se tudo isso aqui fosse concreto, ó. Tudo isso aqui fosse concreto. É como se não tivesse esse buraco aqui, ó. Qual que é o volume, como se tudo fosse concreto, né? Como se não tivesse o enchimento aqui, ó. Opa. Olha lá, vai ser o E ao quadrado, que o E aqui é igual, né? Esse E é igual ao E de cá, então vai ser EV vezes EH, vezes a altura H, vezes essa altura aqui, ó. Vou chamar esse volume de volume 1. Vamos com calma, que esse troço aqui complica um bocadinho. Então, primeiramente, eu vou calcular o volume de um cubo, né? Um cubo não, né? Um prisma, vamos dizer assim. Que tem os lados iguais e a altura total da forma. Vou chamar de volume 1. Esse é o volume como se tudo fosse concreto. Ora, mas não é. Tem um enchimento aqui dentro, aqui, ó, que não é concreto. Eu vou ter que retirar esse enchimento. Então, eu vou calcular o volume do enchimento. Então, o volume do enchimento vai ser a distância E menos o BW ao quadrado. Ou seja, estou pegando essa distância aqui, né? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ao quadrado, vezes o HW. O HW é a altura aqui interna aqui, ó. É o H da vigota.
Só a altura da vigota. Então, esse volume aqui ó, está me dando o volume desse enchimento aqui dentro. Aqui, ó. Olha, qual que é o meu volume de concreto que eu tenho que utilizar? É o V1 menos o V2. Simples assim. É o volume total que eu tinha, menos o enchimento. Então, esse é o volume de concreto. Qual que é o peso do concreto? Né? O peso do concreto, dentro dessa nervura que foi cortada aqui, ó, é o volume que eu calculei, que é esse volume aqui, multiplicado pela massa específica do concreto, que é 25 quilonewtons por metro cúbico. Então, um pouquinho diferente, complica um pouquinho, né? Porque na laje maciça era muito fácil, né? Eu pegava a espessura e multiplicava pela densidade. Aqui eu tenho que achar o volume primeiro. Na hora que eu acho o volume de concreto, eu multiplico pela densidade e eu acho o peso. Bom, mas eu acho o peso de uma nervura dessa aqui, né? Da parte que eu cortei aqui, ó. Se a nervura tiver menos que 1 metro quadrado, eu vou ter que fazer um ajuste. Né? Que ajuste que é esse? Para metro quadrado, porque a nossa tabela de placas, a tabela que nós vamos usar, ela funciona com a carga em metro quadrado. Então, até que o momento que ela te dá lá é momento por metro, cortante por metro, por metro. Então, eu preciso da carga por metro quadrado. E, normalmente, a forma né, não tem 1 metro por 1 metro. Então, eu vou ter que fazer um ajuste. Como é que faz esse ajuste? Eu vou pegar o peso que eu já calculei aqui, que é o peso do concreto, e vou calcular o chamado G da laje. G é carga permanente. Vai ser o quê? Vai ser o peso de concreto que eu tenho de uma nervura dessa aqui, né, como se fosse uma forma, dividido pela área de influência, que é E ao quadrado. Observe que essa forma foi calculada dentro da área de E ao quadrado. Então, para achar o peso por metro quadrado, basta dividir o peso que eu já tenho por E ao quadrado. Acho o peso, então, por metro quadrado da laje nervurada. Ah, professor, mas se tiver enchimento, eu posso inserir o peso do enchimento? Pode. Você pode pegar o peso do enchimento, aí o peso desse bichinho aqui, quanto que pega esse aí? Vamos imaginar que é o enchimento de isopor, porque se for da cuba, não, né? A cuba você vai tirar ela. Não vai deixar a cuba lá. Mas se for do EPS, se quiser inserir o peso do EPS, você pega o peso do EPS, divide por E2, soma o valor aqui e acha o G da laje. Porque às vezes o enchimento nem é EPS, né? Às vezes o pessoal faz enchimento também com aquele bloco celular, né? Parece uma essas pedras aqui que o pessoal usa para limpar o pé, né? Bloco, tem até um nome esse negócio, né? Que é o nome dele é Cical, né? Acho que a fábrica é Cical, mais famosa. É isso mesmo. Pode fazer com o bloco Cical também, o enchimento, e deixar ele lá. O exemplo que eu dei aqui da madeira, por exemplo, a madeira tem um peso. Tem que considerar o peso dela, tem que colocar lá. A laje pré-moldada, feito com bloco cerâmico. O bloco cerâmico tem peso, tem que considerar o peso dele lá. Mas, para o nosso caso aqui, né, que normalmente, né, a grande maioria das obras nossas é feita com aquela bacia, com a cuba de plástico, que você vai retirar com a forma, essa parcela aqui não vai entrar, né? Só vem até aqui, ó. Tá ok? Mas se tiver que colocar, tem que colocar aqui. Ok? O resultado nosso aí fica em quilonewtons por metro quadrado. Muito bacana, né? Muito bem. Vamos fazer aqui um exercício. Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta aqui no chat. Não tem, não. Está tranquilo. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Calcular a carga P em estado limite útil e estado limite de serviço para essa laje que está aí, ó. Vou pegar a laje aqui, ó. Opa. Uma laje com 8 metros por 8 metros. Uma laje do tipo A. Concreta de 25 MPa, sobrecarga da laje é 2 kN por metro quadrado, piso é 1 kN, forro mais o drywall 0,5 kN por metro quadrado. Aqui, cimbramento retirado com 15 dias e o PSI2 igual a 0,4. Algumas informações que a gente vai usar mais para frente. Para fazer o cálculo que foi pedido aí agora, calcular a carga P em último por metro quadrado,
eu preciso conhecer somente isso aqui, né? A sobrecarga, né? O piso, o forro, e o peso da nervura. E a nervura é essa aqui, ó. Nós vamos usar uma nervura com o eixo de 65, a altura da nervura 27 centímetros, a altura total 33, porque a capa aqui é com 6, ó. Então, eu preciso calcular este peso aqui. Quanto que pesa essa laje por metro quadrado, para somar esse valor aos valores que eu já tenho aqui, ó, e encontrar a carga em último e a carga em serviço. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Ok? Antes de começar, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer esclarecer algum processo? Ô, Roneus, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Bom. Ô, Roneus, você informou que você tem disponível as aulas desse período? Qual o link que eu consigo assistir as suas aulas? As aulas que eu tenho de Concreto 2, você só consegue assistir no meu site. Aí não tem nada a ver com a faculdade, não. Né? Tem que entrar no clubedaestrutura.com.br. clubedaestrutura.com.br. Nunca teve aula comigo, não? Oi? Você nunca teve aula comigo, não? Fazer uma pergunta, você nunca teve aula comigo, não? Já tive várias vezes. Você teve várias aulas comigo, você nunca entrou Não, foi nessa aula agora, que essa aula não está sendo gravada, né? Você informou na primeira aula que teria disponibilidade nesse. Não, lá no Essa aula mesmo, né? Lá no Clube Estrutura tem, você entrar lá, ó, quer ver? Uhum. Deixa eu entrar aqui, ó. Entrar no Clube Estrutura tem aqui, ó. Você vem aqui, aula grátis, tá vendo? Olha lá, Concreto Armado 2. Aí, ó. Várias aulas aí, tá vendo? São no YouTube tem várias aulas, né? Eu acho mas para você seguir, é melhor seguir aqui, que a sequência aqui tá certinha. Né? Aham, sim. Lá no YouTube lá você vai se perder um pouco lá, que você tem que ter Aham. uma sequência muito boa. Não? Não, eu prefiro por essa aí mesmo. Mas aqui você consegue assistir tranquilamente. Essa aula de hoje, por exemplo, tá aqui, ó. Laje nervurada, primeira parte, segunda parte, terceira parte, tá vendo? Não, tranquilo. Então, não tem exercício, mas a parte teórica tá aí, você consegue assistir. A teórica, para mim, é mais interessante. É, porque o exercício eu vou postar aqui o que eu resolvi, né? Por exemplo, esse exercício eu vou resolver ele aqui agora, eu vou postar ele lá para vocês. Ok? Ok. Ô, Roneus, obrigado aí. Antes de fazer o exercício, eu quero dar alguns recados aqui importantes, né? Davi, que o pessoal já chegou mais gente aí, né? Primeiro, vou colocar aqui 2 links importantes aí para quem chegou depois. Um é o link da turma, esse primeiro aí, ó, é o link da turma, esse aqui, ó. O OIMHO das plantas, então tem que entrar na turma lá. E o outro é o link do grupo de Zap. E quem não entrou no grupo ainda tem que entrar lá, no grupo de Zap. Ok? Segunda informação importante aqui é com relação ao nosso TDE. Então, no final da aula hoje, vou mostrar de novo o TDE. E você já pode começar a fazer o TDE a partir da aula de hoje, porque a primeira parte do TDE é um cálculo de laje nervurada. Então, você já vai poder começar a fazer o TDE a partir da aula de hoje, no finalzinho aqui. Não me deixem esquecer, né? Vou passar para vocês aí um detalhe sobre o TDE. Eu ainda não coloquei nada lá na sala de aula, está vazia lá. Você vier aqui, ó. Cadê turmas? Concreto 2. Está vazio, não coloquei nada ainda. Vou começar a partir de hoje, criei essa turma aqui hoje. Foi criada hoje essa turma aqui. Ok? Tudo que eu coloquei semana passada já vou colocar lá. E vou colocar também a parte de hoje. Muito bem. 20 horas e 35 minutos. Está no time certinho, da gente poder fazer o exercício aqui. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a carga, né? Então, eu sei que a minha carga P em estado limite último, ela é 1,4 que multiplica o G mais o Q. G mais o Q. É assim que a gente está brincando aí desde os semestres passados. Com essa combinação de cálculo bem simplificada, né? E a carga em serviço, né? Minha carga P em serviço, estado limite de serviço, não tenho 1,4,
E aqui eu vou colocar o psi ali, né? O psi, na verdade, que chama esse trem aqui, né? Psi2. É isso aí. Ó. Então, são as duas combinações de cálculo que a gente trabalha aqui no nosso curso de concreto. Bem simplificadinho, para fazer na mão, sem muita dor de cabeça. Foi pedido as duas, né? Tanto em serviço quanto em última lá. Ó. Só para calcular esse G aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Algumas informações que eu já tenho. Eu tenho, por exemplo, o peso do piso. Então, eu tenho que ter o G da laje, que eu não conheço. Mas o piso eu já tenho lá 1, mais o drywall 0,5. E mais a sobrecarga, que é 2. Então, observe, ó, que eu já tenho isso aqui. Ó. Embaixo, uma coisa, né? O G da laje, mais o piso, mais 0,5, mais o psi2 0,4, 0,4, que multiplica a sobrecarga, que é 2. Tá aí, ó. O que está faltando na minha conta? Exatamente o G da laje, né? O peso próprio da laje, que nós sabemos que em concreto aí é o mais importante, né? O mais pesado aí da nossa laje aí é o peso dela. Vamos calcular esse peso, então, com base nessa teoria aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá. Ó. Vou pegar um outro slide aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui. Vou escrever aqui, ó. Peso próprio da laje. Peso próprio da laje. Bonitinho assim. Agora, eu tenho que fazer o meu slide aqui da aula. Tem que ficar mais arrumadinho, que eu vou postar para vocês aí, né? Aquela bagunça que eu fazia não dá muito certo mais não. Com o peso próprio da laje, ó, vamos lá. Ó. Eu preciso do volume V1. Eu disse que o volume V1 é o volume da minha nervura aqui, ó, sem considerar o enchimento. Então, vai ser a distância entre eixos, 65 ao quadrado. Aqui cabe uma observação importante. Vamos trabalhar com as unidades para esse cálculo aqui em metros. Professor, quer fazer em centímetro? Pode fazer na unidade que você quiser. Polegada, centímetro, foot, anos-luz, o que você quiser, você pode fazer. Mas o resultado final tem que estar em metros. Vai ter que converter depois. Então, para evitar de ter que converter a unidade, vamos calcular já em metros. Então, aqui, ó, é 0,65 metros ao quadrado. Então, o E ao quadrado é 0,65. Vezes a altura total, 0,33. Ok? Vamos trabalhar aqui em metro. Tem situações que é melhor trabalhar em centímetro, tem situação que é melhor trabalhar em metro. Neste caso aqui, trabalhar em metro é melhor. Vamos fazer a continha aqui, ó. 0,65 ao quadrado, 0,33 vezes. Eu achei um volume de 0,139 metros cúbicos. Vamos usar no mínimo 3 casas decimais aqui, porque é um número pequeno, né? 0,139 metros cúbicos. Então, só repetir a conta aqui para ver se eu não errei. 0,65, 2 eleva, 0,33 vezes. Isso mesmo, 0,139 metros cúbicos. Esse é o volume desse quadradinho aqui, né? Cadê? Esse aqui, ó. Até copiei ele aqui. Ó. Vamos colocar ele aqui. Esse quadradinho aqui, ó. Cujo E aqui é 65. Ó. O meu E aqui é 65. Ó. 65 aqui. Vou até colocar uma cor nele aqui para poder dar um fundo para ele. Quer ver? Tinha que ser branco, não achei branco aqui. Vamos colocar o azul, em homenagem aqui ao Cruzeiro Esporte Clube. Pronto. 65 aqui, 65. Então, esse volume total aqui, ó, quanto que ele deu? 0,139. E o volume V2, que é o volume de enchimento. Né? Qual que é o volume de enchimento? Aí é a parte interna. Então, vamos abrir um parêntese aqui.
é o E, que é 0,65, menos o BW. O BW dessa minha laje é 8 centímetros aqui, ó. 8 centímetros. 0,08. Muito cuidado nessa continha aqui. 8 centímetros é 0,08 metros. Ao quadrado. Volume do enchimento, vezes a altura da vigota internamente aqui, ó. A minha altura HW, que é 0,27. 0,27. Bem, é o volume somente do enchimento. Então, vamos lá, ó. 0,65, 0,08 menos, eleva ao quadrado, 0,27 vezes. Achei 0,088 metro cúbico. 0,088 metro cúbico. E aqui, vamos colocar aqui. Aí, ó. Então, já tem o volume do enchimento e o volume também do concreto, como se a laje fosse toda maciça. O volume de concreto daquela peça ali, ó, é um menos o outro, né? Então, meu volume de concreto, vou chamar aqui volume de concreto, é o V1 menos o V2. Então, é 0,139 menos 0,0088. Opa, um zero a mais aqui. 0,139, inverte menos. Achei 0,513. Um zerinho a mais aqui. Metro cúbico. Aí. Meu volume de concreto. Você. Ctrl V. Fácil, né? Aí, ó. Se tem uma pergunta que não tem, não. Olha, esse é o volume de concreto de uma peça, dessa peça aqui, ó. Mas eu quero o volume de concreto por metro quadrado, que é essa parte aqui, ó. Essa parte rachurada aqui, ó. Só fazer essa continha, né? É o peso do concreto que eu já calculei. Ah, não calculei o peso, não, tem que calcular o peso. Vamos voltar lá, ó. Isso aqui é o volume, ó. Vou calcular o peso do concreto. Então, peso do concreto é o volume de concreto vezes a massa específica do concreto. Então, é 0,513 vezes 25. Aí eu ponho quilonewton mesmo, porque eu vou ter o resultado aqui em quilonewton. 25 vezes 1,28 quilonewtons. Observe que aqui é quilonewtons. Não é nem por metro quadrado, nem nada. É quilonewtons. O peso da peça. 1,28 quilonewtons é o peso do concreto. Basta multiplicar pela massa específica do concreto. Agora sim, eu quero por metro quadrado, eu vou dividir pela minha área de influência. Então, aqui, o meu G da nervura, que é o que eu estou exatamente procurando, né, que é o G da laje, ele é o peso do concreto que eu tenho, que é 1,28 quilonewtons, dividido por 0,65 ao quadrado. Simples assim. Vamos tirar essa parte de baixo aqui. Aqui é metro, né? Vai ficar quilonewton por metro quadrado. Então, vamos lá. 1,28, 0,65 duas vezes, divide 3,03 quilonewton por metro quadrado. Esse é o peso da minha laje. Muito bacana, né? Vou fazer a continha de novo aqui, ver se eu não errei, né? 0,0513, 25 vezes, 0,65, 2 eleva, divide 3,03. Vamos passar para 0,4 aqui, para poder ficar a favor da segurança. Tem 5,5 aqui no final. Pronto. Ficou bom. Aí. 3 quilonewtons por metro quadrado, aproximadamente, pega essa laje. Olha que interessante, né?
Lembra aquela laje lá do comecinho da aula? Aqui, ó, vou voltar aqui. Cadê ela? Essa laje aqui, ó, uma laje com 10 centímetros de espessura, lá, ó. Essa laje com uma altura de 10 centímetros, ela pesava, aqui, ó, 2,5, olha lá. Vou mudar aqui, olha lá. 2,5 quilonewtons por metro quadrado. Era o peso dessa laje. A nossa laje nervurada aqui, ó, cadê ela? Cadê a laje? A nossa laje nervurada tem uma altura de 33 centímetros quadrados. Ó, centímetros, né, de altura. E pesa 3 quilonewtons por metro quadrado. O resto é isopor, né? No caso aí nem é isopor, no caso aí é ar mesmo, né? Que é cuba, né? No caso aí nem é isopor. Muito leve, né? Ela é uma laje muito leve, com uma inércia muito grande. Ela tem altura, rigidez da flexão, e não tem muito peso. Tem 0,5 quilonewtons a mais só do que a outra laje, que tinha 10 centímetros de espessura, um terço da altura dessa aí. Então, é o grande barato da laje nervurada, é exatamente isso aí. É você ganhar rigidez, a flexão, com baixo peso próprio. Baixo peso próprio da estrutura. A caixa de ovo, né? O pente de ovos ali, né? Tem uma rigidez muito grande, praticamente peso zero, né? Por causa das nervosas que são feitas para colocar os ovos ali. Um exemplo idiota que eu dei aqui só. Mas tudo bem. Vamos terminar o exercício, né? Vou pegar mais um slide aqui. O que foi pedido, na verdade, é a carga, né? Vamos tirar isso aqui daqui. Tem aqui o peso próprio. Olha lá, ó. Está faltando exatamente isso aqui, ó. Vou colocar no final. Está faltando o peso da laje aqui, olha lá. 3,03. Vou até colocar ele aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Vou colar aqui no meu bichinho de fazer conta. Olha lá, 3,03. 3,03 aqui. E embaixo também 3,03 aqui também. 3,04. 0,4 arredondei para mais aqui, né? Faça a conta, vamos fazer a continha, ó. 3,04, 1,52. 3,04, 1,52. Soma tudo, multiplica por 1,4 vezes 9,16. 9,16 quilonewtons por metro quadrado. É o peso dessa laje. Em último, né? Carga em estado limite último. E embaixo é 3,04, 1,5. E a sobrecarga é 0,4, 2 vezes. 0,8. Soma tudo. 5,34. 5,34 quilonewtons por metro quadrado. Simples. Vamos copiar. Vamos tirar isso daqui, vamos colar isso aqui melhor, né? Com o resultado aí. Aí que beleza. Andar com esse troço um pouquinho para cá, para ganhar espaço aqui. Pronto. Resolvido, então, essa parte do exercício. Foi pedido para calcular a carga P em estado limite último e a carga P em estado limite de serviço. Então, em último, a laje P é 9,16 km², e em serviço, 5,34. 534 quilos, né? Em serviço, e 916 quilos em último. Ok? Muito bem. Depois do intervalo, vamos ver como é que calcula a armadura para esse tipo de laje nervurada. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. E às 21 horas nós voltamos. Alguém